graça irresistível. Isso não existe. A graça de Deus, ela não é irresistível. A graça de Deus é oferecida ao homem, para o homem, por fé, aceitar essa graça. O aceitar a graça é o crer em Jesus. Vamos aprender um pouco sobre isso? Porque tem uma doutrina aí, chamada calvinista, que prega a doutrina da graça irresistível. Que o homem não pode resistir o favor de Deus. E se o homem não pode resistir o favor de Deus, ele vai ser salvo a pulso, porque Deus assim quis. Mas se a graça é para todos os homens, e por que todos não serão salvos? Mas esses adeptos dessa doutrina ensinam que a graça é limitada. Ela não é para todos os homens. Ela é para um grupo de pessoas, segundo eles ensinam, que é os escolhidos. Da onde eles tiram esse ensino, eu não sei. Da Bíblia não é. O Evangelho não traz essa ideia, esse ensino. O Evangelho não prega isso. A mensagem do Evangelho é salvação para todos. E todo o que crê será salvo. A salvação é estendida para todos. Não é limitada. Para que, pela fé, o que crê seja salvo. Então vamos falar sobre isso agora. Graça irresistível. Alguém dentro dessa doutrina calvinista prega que a salvação não é para todos. Que a salvação é para um grupo de pessoas que Deus escolheu de antemão. E o resto vai ser condenado. Porque Deus assim também determinou na sua soberania. Ele quis condenar o homem. Porque foi um propósito dele, um projeto dele. Então, essa doutrina ensina essa graça irresistível. Que os escolhidos não vão poder resistir. Só que quando a gente vai examinar a palavra de Deus, a gente vai ver que a verdade não é essa. A verdade que procede não é essa. Que essa doutrina calvinista ensina pelos seus adeptos. A verdade que prevalece é que o homem, na sua decisão de crer ou não crer, ele que toma a decisão de aceitar ou desprezar a graça de Deus. Vamos ver isso. Porém, vamos entender uma coisa. O que é a graça? A graça é o favor que o homem não merece. O favor imerecido que Deus proporcionou para a humanidade. Esse favor é o favor da esperança da salvação. Esse favor imerecido, essa graça, é para a salvação do homem. E Deus proporciona essa graça, esse favor, a todos os homens. Não é um grupo de pessoas. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vamos entender o que a Bíblia revela. Para a gente aprender de Deus pela palavra. Não por esses homens que são falsificadores da palavra. Criando interpretações totalmente pervertidas da palavra. A graça de Deus, ela foi manifestada a todos os homens. Não a um grupo de escolhidos. Paulo nunca pregou essa doutrina de salvação de graça limitada, expiação limitada. Paulo nunca pregou essa doutrina de escolhidos de antemão e condenados por determinismo de Deus. Paulo nunca pregou isso. Então, quando Paulo vai dizer que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ele está mostrando que o favor de Deus não é limitado, é para todos. Vamos ver o texto. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus
se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observe uma coisa. Qual a função da graça de Deus ser manifestada? Como diz aqui, a graça de Deus se há manifestado. Qual a função? Qual o objetivo dessa manifestação, desse favor de Deus? Trazer salvação a quem? A todos os homens. Observe que a palavra nos revela essa verdade. O objetivo da manifestação da graça de Deus foi trazer salvação. Para quem? Quem é o alvo desta graça? O homem. Não é um homem indivíduo separado. É o homem geral, a humanidade. Trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado. Trazendo salvação a todos os homens. Então, a partir daí, a gente vai ver que a realidade, a verdade, não é o que esses homens pregam. Com muita enrolação, com a sabedoria maligna deles, falsificando a interpretação dos textos. Interpretando errado. Então a gente vai ver que o objetivo de Deus manifestar a graça dele foi para proporcionar a salvação a todos os homens. Não que essa graça é irresistível, senão todos os homens seriam salvos. E Deus vai dizer que a vontade dele é que todos se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4. Deus revela isso. O amor de Deus foi manifestado, trazendo esta graça para o homem, para que o homem seja salvo. Porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas espera aí, Deus é soberano. E por que ele não pode salvar todos? Deus não é soberano? Se a Bíblia diz que a vontade dele é que todos sejam salvos. E por que Deus não pode? E por que Deus não salva todos? Mas os calvinistas, dentro da interpretação do diabo deles, ele vai dizer que esse todos é os escolhidos. Não. É no geral, é a humanidade, todos os homens. Não é todos os escolhidos. Porque senão, o texto estava aqui dizendo, a graça de Deus se manifestou a todos os escolhidos. Mas o texto está dizendo que foi a todos os homens, no geral. Porque se fosse assim como os calvinistas pregam, Paulo tinha dito, porque a vontade de Deus é que todos os escolhidos se salvem. Mas o texto não diz isso. A vontade de Deus é que todos os homens aqui é no genérico, mulher, menino, velho, novo, homem, tudo. É a humanidade. Porque se fosse assim, Jesus tinha dito, vão pregar o evangelho a todos os escolhidos, para que eles creiam e sejam salvos. Jesus não disse isso. Jesus disse, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê, aí sim. É quem crê. Salvação é por crer. Não é por escolha determinista de Deus. Jesus vai dizer, quem crê será salvo. O que é o crer? É a atitude do homem de crer na graça e recebê-la. Quando o homem não crê, não dá ouvido, não se importa, ele despreza a graça de Deus. Mas a graça é oferecida a todos. Não é um grupo limitado. E o homem pode resistir a essa graça. Resistir é negar. É não aceitar. É renunciar. É desprezar o que Deus fez por ele para salvá-lo. Pode ou não pode? Vamos ver um texto aqui, para a gente ver essa verdade. A Bíblia me revelando. Eu estou levando para você a luz de Deus. É a palavra. Para iluminar o seu entendimento diante dessas trevas, dessa doutrina de demônio calvinista. O homem pode resistir à graça de Deus? Pode ou não? Pode. Vamos ler Marcos capítulo 10. Vamos ler o versículo 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, a salvação? Este homem estava
pedindo a Jesus o conhecimento por onde o que ele precisava fazer para alcançar a salvação. Isso aqui você vai encontrar em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 31, onde tem o jovem rico, onde Jesus vai explicar essa situação. E esse jovem rico, ele vem perguntando a Jesus como faria para alcançar a vida eterna, porque todo mundo quer salvação, é ou não é? Todo mundo quer o descanso no céu, é ou não é? Agora, ninguém quer andar no caminho que Deus colocou. A multidão despreza o caminho que Deus estabelece. Cada um quer viver com Deus no seu caminho, no seu entendimento, pela sua forma de pensar. Só que existe um caminho que Deus colocou. E quem quiser salvação, tem que entrar por esse caminho. É para todos. Mas só vão ser salvos os que entrar. Não é os escolhidos, é os que crer, os que aceitar o caminho de Deus e andar por ele. É o que acontece aqui. Esse jovem, ele queria ter a vida eterna. Ele vai a Jesus perguntando o que devo fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus começa a orientá-lo, mandando ele tirar o amor dele pelas coisas desta vida, pedindo para ele ser mais misericordioso com o próximo, ajudar, socorrer, diante de tanta fortuna que ele tinha. Jesus manda ele lançar a mão do seu apego e da sua prioridade a juntar e a valorizar as coisas desta vida. Jesus orienta ele a valorizar isso que ele queria buscar, a vida eterna, pelo caminho que Jesus vai mostrar a ele. Aí o jovem não gostou. O jovem não quis. Porque por esse caminho eu vou ter que me negar. Eu não quero. Eu não quero abrir mão do meu satisfatórios de bens, de prosperidade. E Jesus começa a orientar ele. Olha o que acontece no contexto. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão Deus. Que é Deus. E aí Jesus já começa a mostrar essa verdade. Entre os homens, bom nenhum. Bom é Deus. Se tem algum homem que faz alguma bondade, não é vinda dele. Tudo vem de Deus. O homem em si, ele é mau. Então Jesus vai mostrar a esse homem aqui que não se dirija para Deus por meio de nenhum homem, glorificando e exaltando nenhum homem. Mas o homem chamou Jesus de bom mestre. Jesus veio mostrar que o homem tem que confiar em Deus e ver Jesus como Deus. É isso que o homem precisa ver. Não é Jesus como um santo protetor. Não é Jesus como um objeto de fé religiosa. Não é Jesus como um personagem de religião. Nós temos que crer em Jesus como Deus. Então Jesus vai dizer a ele: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então, este homem aqui, ele vai se justificar, dizendo que pratica tudo isso que a lei pede. Apesar que não praticava. Mas ele vai se justificar, dizendo que praticava. Jesus não disse a ele: pronto, tu és salvo. Tu já pratica tudo isso, tu não rouba, tu não mata, tu não fuma, tu não bebe. Tu é um religioso, tu és salvo. Jesus disse: falta-te uma coisa. Vamos lá. Vamos entender o contexto, para a gente chegar no que a gente quer mostrar aqui sobre a graça, que não é irresistível. Mas ele respondendo essas palavras, aí Jesus vai dizer, versículo 21, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens,
dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, azaroso, triste por essas palavras, porque ele possuía muita prosperidade, ele não quis abrir mão. Ele não quis tirar a atenção dele da riqueza. Ele não quis perder o amor ao dinheiro para valorizar o reino de Deus para a vida eterna. Ele não quis. Então Jesus, olhando em redor, aí o versículo 22 diz assim: mas ele, pesaroso, triste dessa palavra, porque possuía muita prosperidade. Então Jesus, olhando para ele, disse: quão difícil, certamente, entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. O que acontece aqui? O jovem, esse homem rico, ele queria salvação, vida eterna. Mas ele não se submeteu a tomar uma atitude de se negar, renunciar, para seguir a Jesus. Jesus disse: tu quer a vida eterna? O mais importante não é tu viver os padrões morais, não beber, não roubar, não fumar, não matar. Muita gente vive isso, mas o mais importante é você seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, você tem que renunciar princípios religiosos, valores, conceitos, tradições, tudo aquilo que te impede da vida com Deus. Tu tem que abrir mão. E esse homem não aceitou. Ele entristeceu porque ele tinha que abrir mão. Ele não quis. Ele resistiu ou não à graça de Deus. Ele resistiu à graça de Deus. Ele não aceitou. Jesus disse a ele: vem, me segue. Ele não quis. A graça, a personificação da graça é Jesus. Jesus é a personificação da graça. A graça de Deus é Jesus. O favor de Deus para o homem ser salvo é por Jesus. A salvação é mediada por ele. A salvação é por meio dele. Essa é a graça de Deus. E o homem pode negar ou não a graça? O homem pode resistir ou não à graça? Pode. O jovem rico resistiu à graça de Deus. Ele não aceitou a graça de Deus. E o que acontece? Esse jovem rico, ele não quis seguir a Jesus. É aí que entra o porém. Se você vê o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 8, no versículo 34 ao 36. Olha o que Jesus vai dizer. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse: os escolhidos que vêm após mim, só os escolhidos. Não. Jesus disse: se alguém. Isso é condicional. Pela escolha do homem, seguir a Cristo ou não. O homem pode aceitar a graça de Deus ou negar a graça de Deus. Jesus não disse a ninguém: só vai me seguir os escolhidos. Ah, não, irmão Hélio, mas Jesus disse que só vem a ele aqueles que o Pai enviou. E você acha que é o diabo que envia alguém a Cristo? Você acha que é o diabo que anuncia aos homens a salvação? É Deus que envia, não é só um grupo. Deus envia a humanidade a Cristo. Como assim, irmão Hélio? O Evangelho é o convite de Deus, é o chamado de Deus para o homem ir a Cristo. Mas nem todos vão aceitar o chamado de Deus, nem todos vão crer. Não é porque não era salvo nem predestinado, é pela escolha, crer ou não crer. Porque quando Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que enviou não o trouxer, Jesus não está dando uma ideia de escolhido que vem a ele. Porque Deus, o Pai, é quem envia os homens ao Filho. Quem é que dá testemunho de Cristo? É o diabo? É Deus. Pedro vai dizer isso. Paulo, aliás, João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Olha o que João vai dizer. Meus irmãos, nós precisamos buscar o conhecimento, examinar as Escrituras,
para ser livre desses venenos espirituais, que são as doutrinas de demônio, que têm matado muitos e destruído da comunhão com Deus. Olha o que João vai dizer. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 13. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o que João vai dizer no versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus, que é por onde temos essa vida eterna. Bom dia. Para que creias. O testemunho de Deus é esse, irmão. É Deus que leva o homem a Cristo, não é um grupo de escolhidos, é todos. Porque Deus direciona a humanidade para Cristo, por onde o homem vai encontrar salvação com ele. Esse é o testemunho que Deus dá. É assim que Deus leva o homem a Cristo. Quando Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai que o enviou não trouxer. Porque é Deus que envia o homem a Cristo. Porque é o testemunho de Cristo quem dá é Deus. E nós somos levados para divulgar esse testemunho ao mundo. Não é o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová não testifica de Jesus. Eles contrariam Jesus. Eles pregam a salvação em um Jeová, em um nome, dentro de uma instituição. É maldição, doutrina de demônios. Olha o testemunho. Olha o que Deus manda. Qual é o testemunho que Deus manda? Por onde é que Deus leva o homem a Cristo? Atos dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. É Bíblia, irmão. Nós temos que examinar a palavra pela palavra. É assim que nós conhecemos a verdade. Para não errar. Errais por não examinar as Escrituras. Olha como é que Deus leva o homem a Cristo. É todos. O testemunho que Deus dá é de Cristo. Não é o diabo que testemunha de Cristo. Não é o diabo que leva ninguém a Cristo. Não é o pregador que leva ninguém a Cristo. É Jesus. É o próprio Deus que leva o homem a Cristo. E não é um grupo só de escolhido. É todos. Agora todos têm a liberdade de tomar a decisão. De crer ou não. Para receber esse favor de Deus para a sua salvação. A graça, o favor da salvação, ela pode ser rejeitada pelo homem. E o testemunho é esse. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele. Pedro está falando aqui de Jesus, do testemunho que Deus mandou eles darem, de Cristo. Escuta aí. A nós, que juntamente comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 42. E nos mandou pregar ao povo, não aos escolhidos, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que nele crê. Não é todos os escolhidos que vão crer. É todos os que crê. O testemunho de Deus é esse. Vocês estão entendendo isso? Como esses pregadores dessa doutrina de demônio falsifica e manipula a verdade do Evangelho? A graça é irresistível? É não. O homem pode resistir. Deus apenas oferece o seu favor para o homem perdido. O favor da salvação. Que o homem precisa aceitar. E qual é o critério? Qual é a condição que Deus quer?
para o homem receber a sua graça? A fé. O que é a fé? É o crer. O que é o crer? Se voltar a Cristo pela mensagem do Evangelho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé é o crer. João 3, 18. Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, não é quem não foi escolhido. Quem não crê será condenado. Meus amados irmãos, parece que é uma coisa simples, mas essa doutrina destrói a tua comunhão com Deus. Tira você do entendimento do Evangelho, levando você a viver o anátema. Porque essa doutrina calvinista é uma doutrina de demônio. A Bíblia não apoia em canto nenhum. Eles usam texto, sabe para quê? Para fazer a manobra, falsificar a palavra, usando a palavra. Aí o cara faz, não, mas eu provo que só vai ser salvo os escolhidos. Me dê um texto. Aí ele vai lá, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 42. Um dos textos que eles dão diante de muitos textos. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Um dos textos que eles dão para tentar justificar essa doutrina de demônio. Vamos lá. Vou ler já o ponto principal. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Aí eles pegam esse texto para dizer, tá vendo? Só os escolhidos que vão de se salvar. O texto não está dizendo isso. Quem são aqueles que haviam de se salvar? Quem são os que vão se salvar? A Bíblia não diz em canto nenhum que é os escolhidos. Quem são esses que o texto aqui está dizendo? Que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quem são os que hão de se salvar? João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem são os que vão se salvar? Os que creem em Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Quem são os que vão se salvar? Os que vão crer na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Serão julgados e condenados por não crer na verdade para se salvar. Então, os que vão se salvar são os que vão crer. O texto não está dizendo que é escolhido. Mas eles manipulam o texto e aplicam esse entendimento. Nenhum texto das Escrituras vai falar de nenhum escolhido para salvação. Não, mas Jesus disse, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Ó, Jesus não está falando aí no contexto de salvação. Jesus está falando aí no chamado ministerial que ele fez aos apóstolos. Quando ele chama os apóstolos, escolhe os apóstolos para ir e dar frutos com a pregação do Evangelho. Não é no contexto de salvação. O próprio Jesus vai dizer, no texto que eles usam para tentar justificar, porque ninguém vem a mim se o Pai que enviou não o trouxer. Mas o próprio texto vai dizer, João 6, 38 ao 40, Jesus vai dizer, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Não é todo aquele que é escolhido. O texto vai dizer, a vontade de Deus é que todo aquele que vê Jesus e crê nele tenha a vida eterna. O texto não está dizendo que é todos os escolhidos que Deus escolheu que vai crer nele para ter a vida eterna. É todos os que crê. E o crer está dentro da condição de todo ser humano, porque todos que crê serão salvos. Salvação não é para quem é escolhido por decreto incondicional de Deus. Salvação é para quem crer no testemunho que Deus dá de Jesus, que todo aquele que nele crê será salvo. Que o homem só pode chegar a Deus pelo único caminho, pela única porta, que é Jesus.
E Jesus nunca disse, só vai entrar pela porta os escolhidos. Ele disse, quem entrar, quem? Isso está dando uma condição a qualquer um. Quem crê, quem entrar, quem quiser vir após mim. Você está entendendo? Jesus nunca pregou essa ideia. E por que esses homens pregam? Porque estão guiados pelo espírito do erro. Estão pregando doutrina de demônio. Essa doutrina calvinista é de demônios. Ah, não, mas tem trecho que fala de predestinação, que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa escolha de Deus foi o propósito de salvação que ele já tinha preparado antes da fundação do mundo para todos os homens em Cristo ser salvo. Não é o escolhido individual. A escolha, a eleição, não é no indivíduo particular. A escolha, a eleição é em Cristo para o indivíduo que crê nele. Aí sim. Em canto nenhum, irmão. Olha o que Paulo vai dizer. Efésios, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 13. Efésios, capítulo 1, fala de predestinação. Mas não como esses homens aplicam dentro da interpretação deles. Efésios, capítulo 1, versículo o 3 até o 5. Se você ler, você vai dizer, não, a predestinação existe, mas não do jeito que os calvinistas pregam, incondicional e fatalista. Não existe essa predestinação. Vamos ler o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe que tudo isso é em Cristo. Não é no indivíduo porque foi escolhido. Mas vamos lá. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Presta atenção. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o querer dele. Quando o texto diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, não está falando em você particular. Não, mas Deus já me escolheu antes da fundação do mundo. Isso está falando do propósito de Deus, que foi realizado antes do homem pecar, porque para Deus não tem tempo, não tem presente, passado nem futuro. Tudo de Deus é já, Deus é Deus de já. Deus não é Deus de ontem nem de hoje. Então para Deus não tem tempo. Então o plano da salvação de Deus já estava elaborado antes do homem cometer o pecado. Mas como é isso, irmão Hélio? Porque Deus sabia que o homem ia pecar, ia entrar em juízo. Mas Deus quis salvar o homem. Como, irmão Hélio? Oferecendo uma oportunidade. Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo, e para nós foi morto há quase 2000 anos atrás, para nos trazer esse conhecimento da salvação. Não para um grupo escolhido, para todos os homens. O sacrifício, a expiação não é limitada. Eles limitam a expiação, limitam a salvação, limitam a graça de Deus, limitam o amor de Deus. O amor de Deus é por todo ser humano. A expiação é ilimitada, é para todos. A graça de Deus é para todos. Mas essa doutrina calvinista, muitas igrejas batistas e outras igrejas estão contaminadas com essa doutrina de demônios, onde muitos apostataram da fé e pensando que estão na fé, muitos estão mortos pensando que estão vivos, porque eles usam a palavra, irmãos, o diabo usa a palavra misturando para confundir e para desviar o povo de Deus. O diabo usa a palavra misturando. O evangelho que esses homens pregam é misturado, é contaminado, é falsificado. O evangelho que esses homens pregam não é o de Cristo. Jesus nunca ensinou essa ideia de escolhido para o céu e outro para o inferno. Até porque Jesus disse que o inferno não foi feito para o homem. Então, se você pegar só esse texto de Efésios que eu li aqui, capítulo 1, do versículo 3 ao 5,
Você vai dizer, é predestinação, mas não é nesse sentido. Porque a predestinação, ela existe. A eleição, ela existe. Só que não é no indivíduo particular. É no indivíduo que crê em Cristo. Pela mensagem do Evangelho. E o próprio Paulo vai dizer isso aqui nesse contexto. Vamos examinar o contexto. Vamos agora para o versículo 11 ao versículo 14. Vamos agora analisar o contexto. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele não pede conselho a ninguém para fazer nada. É o querer dele. Como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Os primeiros que esperam em Cristo são aqueles que estão crendo em Jesus pela pregação do Evangelho, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso só aconteceu, não é porque foram escolhidos, é porque ouviram a pregação do Evangelho e tendo crido, aí foram selados. A eleição é por escolha. Não é, aliás, a eleição é por crer, não é por escolha, determinismo de Deus. Dentro do texto que eles usam para falar de predestinação, se você examinar o contexto, vai ver que não tem nada disso que eles interpretam e aplicam. Porque Paulo vai dizer que a eleição foi porque eles creram na pregação da verdade do Evangelho da salvação. E depois que eles creram, aí sim eles foram selados para a promessa, eleitos para a predestinação da vida com Deus. Olha aqui, irmão. Vamos ler de novo o versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste. O quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Aí Paulo vai dizer aos Efésios, vocês também, irmãos, estão nessa predestinação. Estão nessa eleição pela promessa da vida com Deus. Não é porque vocês foram eleitos de antemão, é porque vocês ouviram a pregação do Evangelho e tendo nele, em Jesus, crido, aí Paulo vai dizer, e nele, ouviste a pregação do Evangelho, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A garantia é o Espírito Santo, que só sela o indivíduo quando ele ouve o Evangelho e crê em Jesus para ter o perdão do pecado remido, a remissão dos seus pecados, a expiação dos seus pecados, e aí ele recebe o dom do Espírito Santo, o selo de Deus, que torna ele propriedade de Deus para a salvação. É aí que o homem é predestinado para o céu. E depois disso, ele tem que perseverar, porque senão ele pode se desviar, ele pode abandonar, ele pode sair da luz e voltar às trevas. Pode ou não pode? Pode. Toda a Bíblia adverte sobre isso. Então eu quero que vocês entendam. Esse conceito doutrinário, chamado calvinista, essa doutrina que prega a salvação incondicional por decreto de escolha de Deus, não procede dentro da verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. A mensagem do Evangelho é convidar todos para crer e ser salvo. Jesus não mandou pregar o Evangelho para chamar os escolhidos. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E a condição da salvação é quem crê será salvo. Não é quem é escolhido. Mas até isso, esses adeptos dessa doutrina de demônios, não importa. Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes e outros pastores estão pregando isso. Mas são homens de Deus, na sua mente. Diante de Deus, não. Homem de Deus é quem está pregando o Evangelho e não prevaricando. Não misturando. Não acrescentando doutrina de homens. A doutrina que nós devemos seguir para a salvação, como disse Paulo a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, tu te mantém na salvação.
Porque se tu desviar da doutrina, que é a doutrina de Cristo, tu perde o caminho da salvação. E Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. 1 Timóteo 4,16. Paulo não está falando de doutrina paralela, de Calvino, de Armínio, de igreja A e igreja B. Há uma só doutrina, é a de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina o que ensina a doutrina calvinista. A doutrina calvinista da predestinação incondicional fatalista não é doutrina de Cristo. O Evangelho não ensina isso. Pode ser Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, o pastor mais famoso do Brasil, do mundo. Pode ser o pastor que tem o maior ministério. Não é de Deus. De Deus é quem está na palavra. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Te aparta dele. É o que o apóstolo João vai advertir os irmãos na sua segunda carta, versículo 9 e o 10. E essa doutrina de demônio é prevaricação. Essa doutrina calvinista prevarica. Não é a doutrina de Cristo. O chamado de Cristo não era obrigando ninguém, nem chamando salvo. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quem entrar pela porta estreita, quem é condicional a qualquer um, se entrar, encontra a salvação. Deus abriu a porta. Ele não empurra ninguém dentro dessa porta. Deus estabeleceu o caminho. Ele não força ninguém a andar no caminho. É isso que nós temos que entender. Bom dia, dona Paula. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vai chegar um rapaz da nova morada para tirar a medida da cozinha. O nome dele é Paulo Roberto. A senhora vai estar aí? Vou. Pronto, tá bom. Tá? Deixa comigo. Então é isso, pessoal. Então, que vocês sejam prudentes, examinem as Escrituras, como disse Jesus, vão buscar aprender de Cristo, não se deixe conduzir por homens, por ensinos, princípios e valores de homens, vá buscar o conhecimento de Cristo direto da fonte, que é a palavra dele, o Evangelho, para que a sua vida seja bem-aventurada, para que você possa verdadeiramente estar vivendo com Deus e em Deus, para a esperança da vida eterna. E tudo isso só é possível através de Cristo. Ele é a luz de Deus, que ilumina o nosso caminho. Ele é o guia de Deus, que nos guia para a vida com Deus. Ele é a proteção de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Ele é Deus em nós e Deus conosco. Jesus, creia nele. Creia no Evangelho de Cristo. Eu não estou pedindo para você crer nesse Jesus que é pregado na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, no Salão do Reino Testemunho de Jeová, nas igrejas de Mórmons, no budismo, no espiritismo, pelas religiões. Esse Jesus criado da mente do homem. Eu estou orientando a você crer no Jesus que o Evangelho nos revela, para que nós cremos nele. O Jesus que é o caminho, é a verdade e a vida. Não é o Jesus que limita você a viver com ele dentro de uma religião. É o Jesus que o Evangelho revela, que nos leva direto a Deus por ele. É o Jesus que nos liberta dos sacrifícios, das penitências, da vida escrava religiosa, da cegueira espiritual. O Jesus que o Evangelho revela é por onde nós temos a vida com Deus. Ele é o canal da graça de Deus. Esse Jesus que o Evangelho revela não pede a você campanha, pacto, voto, marcha. Não pede a você a ir ali, acolá, buscar a Deus. Esse Jesus que a Bíblia revela, ele é Deus em nós, Deus conosco. Quando cremos nele, a nossa fome e sede de Deus é saciada. Não precisamos se alimentar de culto, de ritual, de cerimonial, dentro de ambiente escravizado, alienados, vivendo o legalismo e o ativismo religioso. Esse Jesus que o Evangelho revela, ele quer libertar você, porque eu já fui liberto, porque eu já criei e me converti a ele, e vivo por ele e nele. A minha vida com Deus. Bom dia, doutora.
A minha vida com Deus e em Deus não é pelos recursos da religião. Entendam isso. A minha vida com Deus e em Deus não é mediada por ritual religioso. Não é mediada por lugar religioso. Não é mediada por líder religioso. A minha vida com Deus, ela não é mediada por culto de igreja, por trabalho de igreja, por vida de igreja, dentro de igreja, por direção de líder de igreja. A minha vida com Deus, ela é vivida, ela é mediada, ela é real, porque eu estou em Cristo. A minha vida com Deus é em Cristo e por Cristo. Essa é a minha vida com Deus, mediada por Cristo. O único mediador que me leva a estar e a viver em Deus e com Deus é Jesus. Não é culto de igreja, não é igreja, não é ritual de igreja, não é sacrifício de igreja, não é cerimonial de igreja, não é penitência de igreja, não é ativismo nem legalismo de igreja. A minha vida com Deus está vivida pela minha fé em Cristo. Eu estou vivendo para Deus, no entendimento da palavra dele, guardando o que ele me ensinou, para não pecar contra Deus. Vivendo o conhecimento da verdade. Ah, mas eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não peco contra Deus. Seu entendimento já leva você a estar separado de Deus. Seu entendimento está corrompido. Você pode ser o maior santo da terra, de qualquer religião. Não beber, não roubar, não matar, não se prostituir, não fumar. Mas o teu entendimento está corrompido. Tu não tem conhecimento do Evangelho. É por isso que tu está escravo dentro da igreja católica, evangélica, espírita, budista, mormon. É por isso que tu está vivendo esse sacrifício religioso. Por quê? Porque estás preso. Estás sem o entendimento de Deus. Sem o conhecimento da verdade. Não pode ser liberto. O homem só pode ser liberto quando ele tem o conhecimento da verdade. Quantos que estão aí vivendo o seu padrão moralístico na religião, não bebendo, não roubando, não matando, não se prostituindo, não fumando, e preso, em maldição, separado de Deus, porque está no caminho que tira-os da direção de Deus. Porque não é o homem deixar de beber que ele vai ter comunhão com Deus. Não é o homem deixar de roubar, de fumar, de se prostituir que ele vai ter comunhão com Deus. Não é o homem aderir a uma religião, seja qual for ela, e passar a viver a sua atividade de vida religiosa, que ele vai ter comunhão com Deus. Só por um caminho que leva você à religação com Deus, à comunhão com Deus, à reconciliação com Deus. E esse caminho é por meio da fé. E essa fé em Jesus, pelo que o Evangelho nos revela. Entenda isso, compreenda isso e seja liberto desta vida maldita dentro da igreja, recebendo e sendo instruído por doutrinas de demônios, por homens enganadores e falsificadores da palavra, que trabalham por causa de ganho, por avareza, cobiça e ganância, mantendo vocês como negócio dele, no ambiente institucional dele, que eles dizem que é casa de Deus, onde escraviza vocês com muitos compromissos, obrigação, sacrifício, obras, tarefa, ritual, cerimonial. Vocês estão aprisionados dentro desse princípio de vida religiosa, achando que estão vivendo com Deus. Conheçam a verdade e sejam libertos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E cuidado com os falsos profetas que estão no meio de vocês, se colocando como homens de Deus, ungidos de Deus, autoridade de Deus. Mas a palavra que eles estão pregando, a doutrina que eles estão formando em vocês, não é a doutrina de Cristo. Isso mostra que eles não são de Deus.